Fala galera, eu sou o Paulo Eu sou o Mike. e hoje vamos debater aqui nesse podcast sobre a religião de cristianismo e ateu. O que fez ele ser cristão, o que me tornou ateu. Então, vamos começar. Tá, primeiro eu te faço uma pergunta. Como vamos funcionar? Vai ser uma conversa normal entre a gente. Ele vai lançar as perguntas dele, eu vou responder, vamos tentar fazer da melhor maneira possível para que vocês possam entender. Então é o seguinte, primeiro vamos explicar. Ele sempre foi evangélico até hoje, certo? E eu fui evangélico a maior parte da minha vida, até os 20, 22 anos, e hoje em dia eu sou ateu. Então vamos começar. Minha primeira pergunta é: o que fez você se tornar evangélico e não católico, não de outra religião qualquer, budista, hinduísmo? Cara, na minha família teve muita influência. Minha família teve muita influência. Porém, a gente foi frequentando várias religiões. Minha mãe também me levava para frequentar vários tipos de várias religiões. Porém, foi uma decisão minha, porque eu também já tive amigos católicos, também frequentei igrejas católicas, porém eu não me sentia bem. Entendeu? Ok. Não me Então, sentia bem. Ou seja, você então decidiu ser evangélico pelo fato da influência da sua família e também pelo que você sentiu. Então, é fácil aclarar que a influência da família involucra muito também na opção religiosa da pessoa, certo? Não tanto, porque tu teve influência sobre a tua família. Sim. Eles- Meus avós foram pastor, que já morreram. Minha mãe tocava na igreja e sempre me levava para a igreja, sempre. E eu não conhecia outra religião. Igual a você, meu tio era católico, eu fui uma vez na missa lá, não sei o que era, na igreja católica, e não me sentia bem, até porque tinha uma cruz gigante na igreja, enquanto na minha religião minha mãe sempre falou que não era bem, não era bom, não era de Deus. Pode ser o que eu sentia simplesmente pelo fato de uma suposta lavagem cerebral, na qual eu vejo que a gente recebe desde criança, tendo, você tem que ir para a igreja, porque Deus é assim. E a gente acaba tendo essa lavagem cerebral e acaba sentindo isso quando se envolve de outra religião. Por exemplo, quando outra pessoa fala de outra religião pra gente, a gente se sente mal. É igual quando você vê uma pessoa de Umbanda, por exemplo, você se sentia mal, sim ou não? Sim. Então, mas você fala que a família tem influência. Sim. Porém, tipo, tu tá falando que a tua família, teus avós foram pastores, tua mãe cantava na igreja. Porém, tu agora não tem, Então, não acredita. mas por quê? Por Eu quê? primeiro segui os passos que eles me levaram. Uhum. Até hoje eu sinto um pouco de cristianismo em mim, pelo fato de eu ter vivido isso por muitos anos. Porém, o que me levou a não acreditar mais em Deus foi o conhecimento que eu busquei depois. Busquei saber um pouco sobre outras religiões. Busquei saber como surgiu, você sabe como surgiu a religião evangélica? De onde vem? Ou seja, surgiu a partir do judaísmo, tem a ver com um pouco com o islamismo e depois se remeteu, se tornou do judaísmo, virou o católico por um lado, o cristianismo do outro, e na parte do cristianismo tem o pentecostal, tem batista, tem várias outras vertentes da mesma religião. Como você sabe que você está seguindo a religião certa se você não buscou saber sobre outra religião? Então, o ponto não é exatamente a religião, entendeu? O ponto é no que você quer crer.
porque é uma decisão tua, entendeu? Como você falou, eu busquei o conhecimento e vi que era assim. E é como você está se sentindo, entendeu? Mais que tudo é como você se sente. Por exemplo, você pode ir para uma igreja católica e não se sentir bem. Então tu sabe que teu lugar não é ir. Porém, se você for a uma igreja evangélica e tu se sentir bem, teu lugar é ir. Porém, Entendeu? Igual talvez, por exemplo, você pode convidar alguém da igreja católica para tua igreja evangélica e essa pessoa não se sentir bem, entendeu? claro. Então vai depender muito de como você se sente, entendeu? Mas aí, não, ou seja, não faz sentido. O que, que é Deus para você? É o sentimento de estar bem? Ou seja, por exemplo, se um católico ou uma pessoa da Umbanda vai na igreja evangélica e não se sente bem, significa o quê? Que a igreja evangélica não é certa para ela, essa religião não é certa para ela? Cara, tudo se gira em torno de você acreditar ou não. Por exemplo, eu sigo muito o que está na Bíblia, né? Que existe um Deus que você não vê ele, não é necessário vê-lo para acreditar nele. Então vai muito se você quer acreditar ou não. É simples, entendeu? Você acreditando, você pode experimentar, tipo, você pode ter experiências muito diferentes. Você acreditando, entendeu? Então tudo gira em se você acredita ou não. Um tema de religião já é uma coisa que, tipo, é um meio para você chegar ao teu objetivo, entendeu? Por exemplo, você quer chegar a Deus de alguma forma, a religião é como se fosse um transporte, como se fosse um caminho, entendeu? E você segue a religião, você acha que aquele caminho para chegar a Deus é o caminho certo. Se eu escolho outra religião, é porque eu acho que outro caminho é um outro meio de transporte para chegar a Deus. Então, na sua concepção, todos os deuses é um Deus só e, na verdade, cada religião seria o caminho para chegar no mesmo Deus? Cada religião tem um Deus diferente. É um Deus diferente. Aham. Porém, se tu tá falando que a pessoa escolhe um caminho para alcançar um Deus, então como essa pessoa vai saber que ela tá indo pro Deus certo? Então, vamos lá. Por exemplo, na igreja evangélica e na igreja católica é o mesmo Deus. O mesmo Deus. Sim, porém, sim. são caminhos Os judeus também. Aham. Judaísmo também. Aham. Porém, são caminhos diferentes. Tá, agora, o que faz você acreditar que o cristianismo é o melhor caminho do que o judaísmo? Pelo que está escrito na Bíblia. Mas a Bíblia vem do judaísmo. Aham. A primeira religião de Deus mesmo vem do judaísmo. Depois veio o catolicismo, o evangelicismo e depois o catolicismo. Então, como que ou seja, o cristianismo é uma variante do judaísmo, o catolicismo é uma variante do judaísmo. Por que você não seguiria o judaísmo? Então, como eu tô te falando, se trata de como você sente. Porém você, você nunca foi numa igreja judaica. Nunca fui. Então você não sabe como você se sentiria. Aham. Por isso que eu tô falando, Então você acha que não tem influência o meio onde você nasce? Claro que tem. Claro que tem. Porém, a decisão é de cada um. Assim como você decidiu buscar conhecimento. Mas é aí por que exemplo, tá. vou dar um exemplo aqui da minha avó e da minha mãe. Uhum. Minha avó, super católica, orava ao terço, Ave Maria, entendeu? Então, minha avó super católica. Minha mãe, a princípio, também católica. Porém, ela decidiu mudar de religião e depois viu que
o evangelho seria o melhor caminho para seguir. Entendeu? Então, o meio pode influenciar, mas no final do dia, quem vai decidir é você. Tá, mas aí eu vou te falar uma outra questão. É fácil ter um câmbio, uma troca, uma mudança, quando é de religiões parecidas. Por exemplo, tu tá falando que ela é de católico foi para o evangélico. Como pode ter de evangélico e ir para católico? Porém, quando não é uma religião tão parecida, por exemplo... Como é o teu caso. Vamos dizer que uma pessoa nasceu na Índia. Como que ela vai mudar da religião dela, da onde ela nasceu, aprendeu que o hinduísmo é o correto, que os deuses deles são o correto, ela vai mudar pro evangélico, pro católico? Ela precisaria conhecer. Porém... Mas tu conhece outras religiões? Porém, não conheço. Porém, não existe uma religião certa e errada. Não significa que porque eu tenho a minha religião é errada e eu preciso necessariamente conhecer outra religião que seja certa. Mas como é que tu vai saber? Como é que tu vai saber se... Não entendi. Como é que tu vai saber se não existe uma religião certa ou errada? Ou seja, o hinduísmo para tu é certo. Vai depender do que eles pensam. Não, o que eles pensam que existe Deus Shivas, que a vaca é sagrada. Ou seja, é bem completamente diferente do cristianismo. Muito diferente. Muito diferente, por isso que eu tô te falando. Se você não conhece, como é que você sabe? Mas aí vem aquela lógica. Por que por que tu acha que Deus escolheu o Brasil, por exemplo, ou a América Latina, que é um continente bastante cristianismo, de cristiano, que vocês deram sorte? Ai, Deus escolheu a gente, então a gente deu sorte. Porém, em outros países, outros continentes, prevalecem outras religiões. Então, Deus fez assim por quê? Cara, tem muito o tema da influência. Da influência. Que tu falou que não influencia. É o que eu te falo. Agora eu vou tentar te convencer. Eu falei influencia. Sim, influencia. Porém, a decisão é de cada um. Entendeu? Correto, mas é o que eu te falo. Vamos seguir na mesma linha. Como tu sabe que a religião que você está seguindo é a correta? Ou seja, vamos dizer que o hinduísmo seja correto, mas você não sabe nada do hinduísmo, você não procurou saber, não sabe. Então, como tu sabe que você, seguindo o evangelho, que você está no caminho certo, que Deus é o caminho certo? É o ponto que eu te falei, não da existe influência? um caminho certo, um caminho errado. Claro que existe, porque senão o hinduísmo é certo. Para eles é certo. Ué, mas tu, o que tu acha? Então, para mim é errado. Mas tu acredita em um Deus. Se o Deus é único, então o teu caminho seria o certo. Se pro cristianismo só existe um Deus. E se você, para ir pro céu, seguir o Deus, você tem que seguir a Bíblia, só existe um caminho. Não, na verdade não é tão exato. Porque eu sigo a Deus, porque eu leio a Bíblia que eu vou pro céu. Então, tem que entender que ninguém sabe quem vai pro céu e quem vai pro inferno. Ninguém sabe. Eu posso fazer tudo certinho aqui e ir pro inferno também. Cara, isso em base à Bíblia, correto? Exatamente. Só que aí é o que eu te falo. Os deuses são diferentes, a metodologia é diferente, a religião, a Bíblia são diferentes, as escrituras. Então, você simplesmente está deduzindo que o teu caminho é o certo porque talvez essa religião foi a que tu mais, como únicas, de católico, e essa foi a única que você teve essa influência, e por isso que você segue ela. Eu acho que para mim, você pregar uma religião a uma pessoa que está nascendo, a uma criança, é tipo uma lavagem cerebral. Porque você impede essa criança de querer ver outras religiões e ela mesmo tomar a própria decisão. Porém, na verdade, o que eu busco fazer é dar opção, entendeu? Por exemplo, eu posso mostrar ela
como é o evangélico, como é o catolicismo, o judaísmo e E as ela outras religiões? também, ela pode escolher o que você acha que aconteceria com essa criança, então. Ou seja, ela ia ter a opção dela. E também a gente poderia dar uma opção de ela não escolher nenhuma, não acreditar. Não acreditar? Então, mas Ela aí acha o tema é, por que você escolheu essa religião? Será que não foi por uma falta disso que não te deram opção? Você simplesmente decidiu acreditar? E aí, entre o católico e o evangélico, você preferiu o evangélico porque tu viu que tinha mais coerência Lógica. entre os dois. Mas você não sabe qual é a ideia de outras religiões. Então você, o mundo é gigante. Então você não sabe se realmente essa seria a religião certa. Entendeu? Então o meu caso de não acreditar em Deus é por esse fato. Por quê? Mano, duas coisas. Primeiro, eu não acho que eu não acho que vai existir um Deus que te obriga a adorar ele, entendeu? Porque na história da Bíblia, Deus praticamente te obriga a adorar ele. E você, para ir pro céu, você tem que seguir as escrituras, você tem que fazer a vontade de Deus. Ou seja, não é que vai fazer mal às pessoas também seguir isso, sendo certo ou não. Porém, vai fazer... Eu acho que não é certo. Eu acho que um Deus, se ele existisse, ele ia gostar de você. Se você faz as coisas bem, independente se você acredita nele ou não. Cara, tem que voltar muito lá atrás. Porque quando Deus criou, ele é o criador da gente. Em base à Bíblia. Claro, então, ele é o criador da gente. Vamos botar um exemplo. Tá, mas tu tá falando que não vê certo que ele obriga a gente a adorar ele, tá falando? Sim, como que ele te criou pra tu adorar ele. Esse é o ponto. Ué, tu acha isso normal? Mas ele não te obriga a isso, ele simplesmente é justiça. Eu não acho que seja justiça pelo fato de, se você adora ele, você vai pro céu. Se você não adora, você vai pro inferno. Tá, agora vamos lá. Se você matar uma pessoa, você vai preso. Se você não matar, você não vai preso. Tá, é mas justiça. Eu não necessito adorar a justiça. Então, mas é justiça, entendeu? Ou seja, aí ele te dá apenas duas opções. É justiça. Ou você adora e vai pro céu, ou você não adora. Não é adorar. Não é adorar. Nos 10 mandamentos não tá adorar. O que tá? Tá, não matar o próximo, entendeu? Tá. Mas você não matar, não roubar, não matar, não roubar. São 10 mandamentos que, mas não tá adorar, não te obriga a adorar. Ele te dá o livre arbítrio para escolher entre ele ou não. Cara, entendeu? Mas isso não é uma escolha. E aí, na verdade, sim, você pode escolher. Tanto é que você escolhe. Se ele obrigasse. Ou seja, mas se ele obrigasse a gente a adorar ele, ia ser só ele. Entendeu? Tipo, mas tem o bem e o mal. Tu pode escolher entre o bem e o mal. Entendeu? Mas aí como é que eu vou escolher o mal? Sabendo que eu vou pro inferno. Por isso, tu praticando coisas do mal. Agora, se eu fosse, por exemplo, eu posso escolher Deus e ir pro céu, ou posso escolher o diabo, mas também ir pro céu. E aí? Mas qual é o ponto? Aí seria um livre-arbítrio. Mas qual é o ponto? O ponto é que tu tem que escolher entre a vida no céu e a vida aqui na terra. Entendeu? Os prazeres da carne. Por exemplo, tu prefere as coisas materiais daqui da terra. Por exemplo, quero muito dinheiro, então eu vou roubar. Porque eu preciso de muito dinheiro, quero muito dinheiro. Sendo que roubar é errado. Então, como tu tá querendo as coisas materiais da terra, do mundo, tu vai preferir o diabo. Entendeu? Tipo, depende. Mas aí. Tá entendendo? E eu te falo. Tá, tô entendendo o ponto que você tá falando. Mas aí, do mesmo jeito, você me dá apenas duas opções. E se eu escolher a opção de trabalhar e não servir a Deus?
Ou seja, ser honesto e não servir a Deus. E aí? Aonde eu vou? Tu fazendo as coisas de maneira correta é o que ele ensina. Ele Mas ensina. não Por isso que vai eu tô pro falando. céu. Por isso que eu tô falando do tema da religião. Na verdade, não importa muito. O que importa é o que tu faz correto. Não é assim, porque Não só os olhos vamos da lei. dizer, se você, coisas que ele acha incorreto, se eu, por exemplo, ter relações sexuais antes do casamento, seria incorreto no ponto de vista dele. Então, se eu faço isso, mas sigo ou seja, na nossa concepção, aqui não é crime, na lei aqui é normal, poderia fazer e ia ficar à vontade. E eu posso trabalhar e ser bom, mas no final eu iria pro inferno. Isso Ou ninguém não? sabe. Eu não posso falar se você Ou iria seja, ou não. mas se eu fosse julgado por Deus por esses pecados, porque Deus, isso seria pecado, correto? Eu iria pro inferno. Mas você pode pedir perdão pelos teus pecados. Mas aí eu teria que escolher o lado dele. Claro. Ou seja, lado- eu teria que escolher o lado dele ou o lado do inferno. Eu não posso ficar no meio, tipo, simplesmente fazer as coisas bem. É porque no final de tudo, isso aqui um dia vai acabar. Tipo, vai acabar. Entendeu? Tipo, é o conceito da minha religião. Na né? religião Claro, evangélica. claro, da minha religião. Então, Que nunca acabou, né? Já mas, tem milhões e milhões de então, anos. mas um dia vai acabar, né? Vai acabar e vai vir um julgamento. Tu não pode ficar no meio. Entendeu? Ou tu vai pro inferno, ou tu vai pro céu. Segundo a minha religião, claro. Tem religião que pensa, vai reencarnar, reencarnação, reencarnecista também, já frequentei também, espírita. Mas, de acordo com a minha religião, isso aqui um dia vai acabar. Tipo assim, tu morre, teu corpo é enterrado, teu espírito fica num lugar descansando. Tá, mas aí, por que você... Agora, tá, eu entendi tudo. Uma boa explicação. Mas por que você acredita nas escrituras da Bíblia? Porque ela vem desde do tempo de Jesus. É o livro mais antigo. E Aham, não teve alterações? Claro que teve. Claro que teve. Então, e como é que tu tem a confiança que essas alterações não modificaram a Bíblia? Ou seja, que não modificaram as leis, que não modificaram tudo. Que não teve alteração dos homens? Sim. Cara, a gente tem que ver que a Bíblia é interpretação. Sim, pode ver pode que- ter acontecido de ter umas mares interpretações, ou seja, na hora da tradução feito errado, pode ter acontecido várias coisas, pode ter modificado palavras, e hoje em dia não seja nada disso do que você está seguindo. Porém, a Bíblia é tão poderosa, tu sentes que a Bíblia é tão poderosa que tu pode ler um versículo, um capítulo e tu entender uma coisa e eu entender outra coisa. Mas Entendeu? isso seria bom ou seria ruim? Bom, Porque, bom, se tu entende uma coisa e eu entendo outra, é que tu vai entender aquilo que tu tá precisando. ou talvez isso seja a necessidade do ser humano de encontrar respostas na qual não conhece e tenta descobrir através disso, que é a mesma coisa que isso assim surgiu os deuses, Deus, né? Que no antepassadamente, como surgiu o Deus Sol? Os seres humanos não sabiam explicar o que era o Sol, viram uma coisa estranha e eles começaram a deduzir que Sol era Deus, que a Lua era Deus, e foi assim que surgiu. Claro, mas à medida que os anos foram passando e as pessoas foram tendo mais conhecimento, viu que um era um planeta, o outro era estrela, entendeu? Um satélite, Outro era satélite, estrela. aí foi vendo que, tipo, através do conhecimento, entendeu? Sim. Agora, como é que tu me explica que Deus não é Deus? Cara, eu te explico assim o seguinte. Por que eu acho que Deus não existe? Porque eu acho. Eu acho que Deus não existe porque a gente foi apenas uma evolução. Não faria sentido ele ter criado... na minha opinião, qual o sentido dele ter criado os animais?
Se os animais, ou seja, estou falando os cachorros, animais domésticos, qual foi o sentido dele? Por que ele não mencionou na Bíblia sobre os dinossauros que existiram e é comprovado? Por que ele não mencionou na Bíblia? Se Deus criou o céu e a terra como ele diz, por que ele não mencionou isso na Bíblia? Cara, tu tem que entender que cada coisa ela tem um propósito e ela é importante no ecossistema. Tá, então, mas Se criou os animais é porque eles são importantes no Claro. ecossistema. ok, entendeu? mas pra mim Como, seria como os homens caçavam antes? O que eles caçavam? os animais. Os animais. Tá, mas aí é o que eu te falando. Pra mim isso foi a evolução Uhum, do planeta. uhum. E aí foi por isso que é importante o ecossistema, beleza? Mas tô falando, tô falando, me explica por que ele não falou dos dinossauros. Tanto é assim que primeiro ele criou os animais. Tá, mas porque ele não falou dos dinossauros. Por algum motivo. Por que Talvez ele não falou não era muito Que relevante. existe outros planetas. Talvez não era muito relevante. Mas mas pensa comigo. Cara, esse é um bom ponto, ó. Tô pensando agora, hein, pessoal. Por que ele não falou de outros planetas? Aí tu vem e me falou, porque talvez não seja relevante. Então por que ele criou os outros planetas? Que finalidade? Existe bilhões e bilhões de planetas. Fosse um ou dois, tudo bem, não é relevante. Mas por que bilhões? E por que bilhões de estrelas? Por que poeira espacial? Por que tudo isso? Claro, é muito fácil pensar, né? Porque ele não só criou as coisas necessárias para o nosso planeta. Claro, porque a gente teve que esperar bilhões de anos para o planeta Terra ter vida, ao invés de, se ele criou o céu e a Terra em 7 dias, porque ele não simplesmente fez sem ter esperado esse tempo todo, porque a gente descobriu que o planeta Terra tem bilhões e bilhões de anos. Claro, mas no caso, esse é o ponto de que talvez tantos anos pra gente não significa tantos anos pra Deus. Entendeu? Então, na Bíblia fala que ele criou o mundo e viu que o mundo estava muito sozinho. Entendeu? E precisava de algo, não sei, algo diferente, faltava. Então ele criou o homem à semelhança a ele. Mas aí então, Entendeu? mais um ponto. Mas Mais se um ele ponto. não é Deus, por que ele está, ou seja, deduzindo isso? Ah, não, criei um planeta, porém tá muito vazio, tem que colocar algo mais. Ele não é totalmente esperto, ele não sabe tudo que vai acontecer. Uhum. Por que ele criou então? Porque eu não entendo porque ele criou. Cara, tem coisas que a gente não vai entender, entendeu? Nosso pensamento é muito limitado, entendeu? Eu sei, mas a aí gente que tá. a gente vai em busca de resposta, busca de resposta, mas tipo assim, por exemplo, já que tu é ateu e tu não acredita em Deus, então me responde, como é que foi criado o Big Bang? Cara, o Big Bang foi a teoria mais aceita, não quer dizer que é a correta. Que aconteceu isso, aham. Correto? Foi da explosão. O que pode ter acontecido? Que antes da explosão houvesse outras coisas Uhum, que a gente não sabe, porque talvez a gente não tenha tecnologia para estudar. uhum. Mas pode ter sido isso. Agora o ponto. Não dá pra criar nada do nada. Ou seja, para que houvesse o Big Bang, era necessário que tivesse alguma coisa. Qualquer coisa. Entendeu? Mas não tinha nada. Ok. Não Mas tinha, aí tu vai me não dizer. tinha nada. Tu vai me dizer que E- foi Deus. Claro, agora eu vou te dar uma explicação que tem mais sentido do que Ah, essa. então fala. Que Deus falou. No início não tinha nada. Então, no início não tinha nada e Deus falou, haja luz. Uhum. E houve luz. Que pode ter sido o pensamento da pessoa que escreveu a Bíblia. Né? Entendeu? Tá, mas aí eu te falo. Então, se não pode existir nada, por que existe Deus?
Então, é que... Como surgiu Deus? Exatamente. Vamos supor, tu tem um anel aí, uma aliança? Não, Não tem um anel, uma não aliança? tem. Não tem... Tá, O teu beleza. relógio. Não, mas tem que ser uma aliança. Você em casa, se tiver uma aliança, pega uma Faz assim, aliança. ó. Pega essa aliança aqui. Aham, pega uma aliança e procura o início dela e o fim dela. Ah. Se tu olhar na aliança, tu não vai achar nem início nem fim. É a mesma coisa a Deus. Não, mas aí... Não tem um ou início seja, e não tem um tá, fim. então poderia ser o Big Bang também. Entendeu? Poderia não ter início e fim. Simplesmente a gente não sabe disso. Não, teve um início. Não, mas é antes do Big Bang. Então, não tem nada. Ou seja, o Big Bang Cara, aconteceu. Eu não acho que não tinha nada antes do Big Bang. Então, mas o que tinha? A gente tem tecnologia para estudar o que tinha antes do Big Bang. Só que antes do Big Bang não tinha nada. Ou seja, cara, é muito sinistro. Porque não tinha substância, não tinha ar, não tinha nada. Simplesmente aconteceu. Tá, mas aí tu tá dando do mesmo jeito que existe a teoria do Big Bang, que não é 100% comprovada, ou seja, é a mais aceita, mas não significa que é a correta. Do mesmo jeito você tá dando uma teoria de Deus, também a gente não sabe se é correto. Você tá embasando-se na Bíblia. Claro, mas é o que eu acredito e é o que eu tenho e que tem mais sentido. Entendeu? Ou seja, tu prefere acreditar que um Deus que você nunca viu criou, do que os cientistas que estudaram, trazem provas, comprovam que surgiu o Big Bang, sempre descobrem coisas novas, sempre te explicam o porquê disso, você preferiu acreditar em Deus. Porque os cientistas não conseguem explicar. Mas existiam muitas coisas que eles não souberam explicar e depois explicaram. Porém, eles sempre chegam em um ponto que eles não podem explicar. Tá, porém, porque talvez a gente não tenha esse conhecimento ainda. Porque simplesmente eles não se omitem a acreditar em algo que eles não podem ver. Tipo assim, o ser humano, ele por natureza, ele precisa de alguma coisa para ver, para adorar, para tocar ou para acreditar que aconteceu, que fez alguma coisa. Tanto é assim que quando Moisés, se eu não me engano, quando subiu o monte para escrever os 10 mandamentos, ele deixou o povo lá embaixo e ele subiu para falar com Deus, para escrever os mandamentos. Ele ficou lá não sei quanto tempo. O povo que estava lá embaixo ficou esperando. E pensou, não vai vir e Deus não aparece e tal. Então começaram a construir escultura de ouro. Vamos fazer Deus. Será como é que é Deus? E começaram a adorar. Mas entendeu? E como nasceu essa necessidade? Simplesmente nasceu. Então os cientistas, eles buscam algo para explicar aquilo. Enquanto Entendeu? a religião Entendeu? busca Deus para tentar explicar algo. Por exemplo, você me fala, tá bom, o Big Bang foi uma coincidência, né? Segundo tu, foi uma coincidência, algo que explodiu e... Não é uma coincidência. Tá, então o quê? É uma teoria, ou seja, pode ter acontecido a partir de milhões de coisas, porém que o ser humano ainda não sabe explicar. Não, tá bom, mas tu acredita que aconteceu o Big Bang e tudo que partiu daí foi uma coincidência? E tu acha que... Não é uma coincidência. E tu acha que a criação do uma planeta também é coincidência coincidência? Seria algo, aconteceu de uma noite pro dia. O bagulho foi bilhões de anos. Surgiram dinossauros, morreram os dinossauros, surgiram os animais, bactérias, tudo isso. Depois surgiu a gente. Como que algo vai surgir assim depois de bilhões de anos? É bem provável. Não uma coincidência. Uma coincidência é algo que surgiu de uma hora para outra. Então, ou seja, é lógico. Mas o Big Bang, tu fala, que aconteceu aí foi Tá, uma coincidência. uma explosão. Tá, vamos pegar depois do Big Bang. Do Big Bang, depois ok. do Big Bang. É uma explosão, o espaço ainda está em expansão, segue em expansão. Mas
Os planetas que explodiram, tudo para formar a Terra também, na tua concepção, foi uma coincidência? É como eu te disse, coincidência para mim seria algo que demorou pouco tempo. Isso seria para mim uma coincidência. Tá, uma casualidade então? Seria mais um bagulho. O bagulho demorou milhões de anos, simplesmente surgiu. Bilhões de anos. Foram rochas, batendo em rochas, entrando, criando uma esfera em vários lugares. Existem milhões de bilhões de planetas. Ou seja, tu acha que isso ia acontecer sim ou sim? Sim ou sim. Aham. Demorou pra caraca, mas ia acontecer. Porque Entendeu? foi tanto tempo que em algum momento isso tinha que acontecer. Algum momento tinha que acontecer. Agora eu vou te falar. E a maneira que o Sol está alinhado com a Terra, a Lua, o nosso sistema solar. Da mesma maneira, haveria que acontecer. Então por que outros planetas que passaram o mesmo tempo não aconteceu a mesma coisa? Mas é o que em eu te outra falei. galáxia não tem. Mas aí não é descoberto. Não, Ainda estão buscando vida. Existem milhões e milhões de planetas e existem muitos planetas com condições de ter vida. Porém, não tem uma vida como a nossa. Mas também a gente não estudou todos os planetas, né? Mas pelo menos as que estão a 1 bilhão de anos-luz, a gente já estudou. 1 bilhão de anos-luz não acho. Acho que uns 100 anos-luz, talvez, porque não temos tecnologia para chegar a outras galáxias mais longe. A gente consegue A gente tem para ver. Então, para visualizar, ver. Pra mas ver. não tem como saber, sim, fazer pesquisas, sim, enviar coisas. Provavelmente no futuro a gente possa encontrar, entendeu? Mas são muitos planetas. Ou seja, não faria sentido também Deus criar e criar todos os planetas sem vida. Para que ele criou isso? São perguntas que, tipo... Ou seja, não faz sentido também porque ele criaria outros planetas. Qual é a finalidade dele ter criado os dinossauros? Se os dinossauros não fez parte da gente. Foi como tu falou, o nosso planeta Terra, foi o quê? Foram rochas de explosão de outros planetas. Sim. E se ele criou outros planetas justamente por isso? Mas ele não poderia só simplesmente ter criado o planeta de uma vez. De uma vez. E aí explicaria corretamente o que diz na Bíblia. Né? Não havia nada, ele fez luz, botou aí, tá pronto, em planeta igual. Vou botar um planeta aqui e pronto. Ou seja, não faria sentido nenhum ele ter criado, elaborado tudo isso. Todo um ter esquema. gastado energia. Vamos dizer que Deus gastou energia para fazer isso. Se era só ele pensar. Se era algo fácil. Por quê? Não sei. Talvez, defendendo ainda, talvez seja que ele criou dessa maneira para que não seja tão... para que a gente não consiga saber se Deus existe ou não. E assim, continuar na busca e vai ter o livre-arbítrio. Pode ser isso. Ou seja, seria uma explicação. Seria essa. Porque se ele te deixasse sem saída, todo mundo ia acreditar. Ou seja, se ele, supondo que Deus existe, se ele falasse com os cientistas, ou seja, fizesse com que os cientistas, só descobrir aí, só ver aí, e descobrir que foi eu que criei. Aí ia ser fácil, todo mundo ia descobrir e acabou. Não ia ter dúvida. Não ia ter essa dúvida. Então talvez a dúvida possa percorrer para sempre. Mas é o que eu te falo, ainda sigo nas minhas explicações de por que as outras religiões, de pessoas nascerem em outros países, não ter o conhecimento do cristianismo, a influência que ela tem, como é que vai ser uma vida, vai ser difícil para elas, para tu vai ser mais fácil. Tem que ver esse tipo de coisa. Religião é o que eu te falo, por isso que eu não acredito que Deus existe. Eu acredito que possa haver uma explicação, mas que a gente talvez demore muito. Posso morrer e não saber da explicação. Acabou. E se você morrer, vai pro céu ou vai pro inferno? Mas é aí que tá. Eu tenho a minha visão de ser assim. Só ateu. Porém,
eu vou seguir na premissa de fazer as coisas bem. Porque a mim, isso eu tenho dentro de mim, que isso é o certo, o correto a fazer. Então, se eu morrer sem pedir perdão, sem acreditar, mano, se existir um Deus, ele vai me levar pro céu, porque eu vou ter feito mais coisas boas do que ruins, independente de que Deus seja ou qualquer coisa. No meu pensamento, Deus me salvaria de qualquer jeito, se existisse. Entendeu? Então eu não precisaria seguir. O meu ponto de vista é... Bom, na verdade, sim, tu precisa acreditar nele. Mas é o que eu... Tá, esse é o Deus dos cristãos. Claro, mas eu tô falando que na minha mente, se existe um Deus, não ia precisar disso. Simplesmente você fazer as coisas boas, claro, você vai pro céu. Mas... Ou pro céu, que eu tô falando, do Deus que exista. Entendeu? Não tô falando do Deus cristão. Eu te falo, por exemplo, eu prefiro acreditar. Mas agora eu te falo, se tu acredita nesse Deus e ao final você morre e esse Deus não era certo, você vai pro inferno. Ou não? Então, mas não... Como é que eu te explico isso? Entendi o teu ponto de vista. Entendi o teu ponto de vista. É que vamos supor se é outro Deus e outro Deus tá certo. Claro, ou seja, tu estaria tipo adorando outro Deus. Vamos dizer que o outro Deus tá certo. Aí vai e você morre. Eu acho que eu não tenho que perder nada acreditando em Deus, vou morrer e acabou. Mas aí o outro Deus estava certo, tu morreu acreditando no Deus errado e aí vai pra onde seja o lado ruim. Claro, mas eu prefiro, tipo, até por lógica, eu prefiro acreditar em Deus. Até por lógica. Por quê? O que aconteceria se, eu vou ter minha vida aqui na Terra e não vou acreditar em Deus? No final eu vou morrer. E o que vai acontecer? Vamos supor. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, ninguém voltou pra dizer. Então, mas vamos supor que não acontece nada. Simplesmente eu fui, vivi minha vida aqui na Terra, preferi acreditar em Deus, fazer as coisas direito. No final eu morri e não aconteceu nada. Beleza. Mas e se no final tem um céu e um inferno? E se? Então, o que vai acontecer? O Mike acreditou em Deus, fez as coisas direito, etc. No final... Tá, mas aí vai ter um ponto negativo nisso. Então, ainda bem que eu resolvi acreditar. Mas aí tem um ponto negativo nisso. Qual o ponto negativo? Se para cristão, eu acho que não é só acreditar, você tem que seguir e pregar a palavra ou algo assim. Então você tem que fazer mais coisas. Não é só, vou viver de boa, depois vou morrer, eu acreditei e vou pro céu. Tem que predicar a palavra. Então, ou seja, você ainda pode, mesmo acreditando, morrer e ir pro inferno. Enquanto eu vou viver minha vida normal, fazendo as coisas boas, se eu morrer... Vai então por que seja, entendeu? Posso ir pro céu, pro inferno, pra onde seja. Porém, como eu digo, se existe um Deus, não acho que ele vai me julgar. Ele não acreditou em mim, por isso eu vou botar ele no inferno. Sendo que eu fui bom, eu fui um cara bom, ajudei as pessoas, pensei sempre em ajudar as pessoas, sempre fazer as coisas corretas, não passar por cima das pessoas. Então, na minha concepção, Deus, se existir um Deus, ele vai ser assim, mano. Agora é saber... Então, esse é o meu ponto de vista. Por isso que eu sou ateu. Também fora que tem como a gente mencionou em um vídeo passado, do fanatismo religioso, que tem coisas... Isso é perigoso. Cuidado. Que são coisas que podem prejudicar ainda. Claro. Além de... Ou seja, tu achar que tá fazendo uma coisa boa, tu ainda prejudicar, porque tu vai ter preconceito com outras religiões, tu não vai gostar, tu não vai entender o que eles estão fazendo, pra tu, tudo vai ser o diabo, tem essas paradas também. Foi como a Igreja Católica, né, antes, que matava, tinha caça às bruxas, no conceito deles nessa época era diferente. O que eles faziam era o correto, né? Fora os judeus também, foram massacrados, morreram. Tem que matar por Deus, entendeu?
Mas o ponto é que Deus não ensinou isso, entendeu? Então, claro, fanatismo igual tu falou, né? Fanatismo, as pessoas mesmo criam uma visão distorcida do que realmente Deus está ensinando e Deus ensinou. Ah, tá, mas agora o que você acha desse ponto do judaísmo? Da tua religião ter vindo do judaísmo primeiro? Ou seja, o que é o judaísmo? O judaísmo, eles acreditam até o Antigo Testamento. Uhum. Depois do Novo Testamento já é cristão, o evangélico, o católico, entendeu? Uhum. Então, na visão dos judeus, Jesus nunca veio à Terra. Ele ainda vai vir. Uhum. Entendeu? E dos cristãos são diferentes. Então aí, como é que tu vê essa parada? Sendo que o judaísmo, sendo que o judaísmo veio primeiro, sendo que Deus falou que Israel é a terra prometida. Uhum. Então, como é que tu vê isso? Já teve, como é que eu te explico? Teve provas disso, que existiu um homem, Existiu. existiu um homem que foi como eu te explico? Como um líder, né? Um líder religioso. líder religioso. E o que acontece? Tudo que foi feito foi propagado. Teve uma propagação de tudo que ele foi feito. Entendeu? Então, a Bíblia no Novo Testamento é isso. São as provas de que ele veio. E é por isso que eu acredito muito nisso. Entendeu? Isso, e não só isso, senão os cientistas também. Não, os cientistas provam também que surgiu Jesus, que foi. Mas não quer dizer que Jesus era um santo, ou seja, que fala na Bíblia. Claro. Entendeu? Pode ser que seja simplesmente era um cara que se passou como Jesus e teve pessoal que acreditou, teve pessoal que não, e aí ficou por isso, entendeu? Também é outro tema. Ou seja, é um fato da mesma religião que torna controvérsias. Cada vez fica mais difícil de ir pro céu se você acredita em Deus, né? Fora que no evangélico você ainda tem outras vertentes. Homem de pouca fé. Esse é o famoso Tomé. Homem de pouca fé. Então é isso, menor. Mas não se preocupe, galera, que a gente vai converter ele. Bom, eu já fui cristão, eu conheço, eu sei e eu passei por isso, cara. Mas a gente não trata de convencer, a gente só não mostra. é convencer, é botar o pensamento. Se um dia eu ver, eu acho que isso faz coerência, eu acho que isso tá certo, eu mudo minha opinião, não tem problema nenhuma. A questão é ver, tu botar realista, saber o que você acredita, o que não, e tentar. Só que uma coisa que eu acho estranho, gente, é quando eu passei a ser ateu, eu sofri muito mais bullying, preconceito, sabia? É uma coisa estranha, hein? Tipo, tu falar pra uma pessoa que não acredita em Deus, a pessoa te vê como o demônio, praticamente. Ou seja, não que quer dizer que eu não acredito em Deus, que eu vou fazer o mal pros outros. Isso não significa nada, gente. Ser ateu é simplesmente não acreditar, mas seguir o bem, seguir as leis, tudo correto. Até digo que vai ter muitos ateus que ainda são muito mais corretos do que cristãos. Que muita gente que vai para a igreja geralmente está com problemas e aí tem os pensamentos diferentes. Mas uma coisa interessante é que todo ateu teve algo muito forte na vida. Algo que aconteceu muito forte. Alguma experiência muito ruim. Cara, pode ser, mas eu não sou desse tipo de, por exemplo,
por exemplo, alguém da minha família faleceu e por isso eu não vou acreditar em Deus. Eu conheço uma garota que... Tem gente que é também. por isso. Aham, Tem gente aham. que tem gente que é por isso. E ela... Porque se ele era bom e... Isso. Cara, eu penso assim, pensando como na mente de um cristão, se uma pessoa faleceu, talvez não seja ruim. Seja, simplesmente Deus levou ela pro céu. Então, é o que a pessoa pensa mesmo. Falecer não significa que você fez o mal e por isso Deus te levou, não. Tanto é que a gente fala, a partir dessa, para melhor. Então essa garota que eu conheci, ela, a Teia, ela explicou que... Teia? Claro. Pensei que era o nome dela. Não, não posso falar o nome dela aqui, mas eu Bom estudei nome, com ela. Ateia. Imagina o nome de uma filha. Vai botar na tua Ateia, filha? vem Ateia, cá. já que tu é teu, Parece tua a filha é Teia. Teia. Ateia. Então, ela falou que ela virou até depois que ela tinha entrado para a igreja e a irmã dela estava com uma doença e ela pediu muito a Deus para curar a irmã dela e tal. E tipo, orava, fazia jejum, fazia tudo que era necessário, tudo. Dava o dízimo, tudo, orava, cantava, tudo. E no final, a garota faleceu, né? Morreu. Então ela pensou, ou seja, fiz de tudo, pedi para Deus, assim, mesmo assim não salvou. Então na concepção dela não existe, porque se existisse, Deus ia escutar ela, porque ela estava pedindo e Deus não ia acontecer. Cara, mas o que eu digo é o seguinte: eu acreditando ou não em religião, eu sei uma coisa: você aprende muito com religião. Diversas. Não estou falando só do evangélico. Não. Por exemplo, o evangélico você aprende a amar as pessoas, tu aprende a seguir uma vida correta. Tá? Mas outras religiões também. Uma que eu estava vendo faz pouco tempo era o budismo. O que tu acha do budismo, por exemplo? Para mim é bem do parecido. Conhecimento que você tem, o que é o budismo? Para mim, é bem parecido ao católico. Eles têm a imagem de Buda. Cara, e adoram. Não é assim. Porém eles têm um princípio bem interessante é como se fosse o estoicismo, entendeu? De estar sempre tranquilo, de meditar, de buscar o conhecimento interno, né? Cara, isso mesmo. O budismo, ele não tem um Deus. É uma religião ateísta, se chama. Eu acho que não teísta, algo assim. É não teísta, eu acho. Que não tem Deus. O Buda foi um príncipe que vivia nas melhores condições do mundo. Ele vivia trancado, os pais dele davam, o rei e a rainha davam os melhores alimentos para ele, as melhores coisas para ele, e ele não sabia como era o mundo lá fora. Certo dia ele queria sair para conhecer o mundo. Não que eu acredito na história, mas eu acredito em algumas coisas boas que traz e tem embasamento científico, como a meditação. Então, ele queria sair para conhecer o mundo lá fora, e uma vez o rei levou ele, só que falava para todo mundo: arruma a rua, deixa tudo bonitinho, não quero ver o meu filho veja nada. E ele começou a ver, surgiu uma velha muito idosa, ele não sabia que as pessoas envelheciam. Ele perguntou ao pai dele, o pai dele falou: é assim que você vai ficar com o tempo, é assim que a gente fica, a gente envelhece. E aí ele começou a ver um monte de gente pobres, mendigos, passando fome, e ele resolveu buscar o conhecimento, saber como acabar com o sofrimento do mundo. Então ele começou a tentar buscar leitura, essas coisas, a meditar, e ele ficou 40 e tantos dias aí meditando e não achou
eu acho que ele não achou a solução. Até que ele começou a meditar, meditando, conhecendo o seu corpo Porque interior. ele não tinha quem acreditar. Então, né? E sentindo a brisa do vento, sentindo as sensações físicas que ocorrem, e até que ele chegou no Nirvana, que no budismo é o ponto máximo assim, de áurea, de a pessoa estar calma, a pessoa não se estressar, a pessoa estar tranquila. E foi aí que ele começaram a pregar isso, entendeu? Então, é uma coisa interessante. É comprovado pela ciência que a meditação traz benefícios. Eu já pratiquei meditação quando eu estava com insônia, estava querendo dormir, não conseguia. Aí eu fazia, relaxava. O yoga, essas coisas funcionam. Então, você tira muita coisa boa da religião. Se você souber analisar assim, cara, não é que eu sou budista, eu sigo isso, não, mas eu posso tirar um pouco de coisas boas de cada religião, porque tem um fundamento, já que é uma coisa histórica, cara, vem de milhões de anos, é um conhecimento de anos, de muitos anos. Então imagina pegar só as coisas boas de cada religião e transformar em uma. Criar uma religião. Aí vai encontrar Deus verdadeiro. Aí vai encontrar. Então, Deus verdadeiro. Mas quantas religiões são no mundo? Muitas. Daria para fazer, por exemplo. Não, sabe o que daria para fazer? Vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar no chat GPT. Pega todas as religiões do mundo. Aí agora. Daria, ou não sei se todas as religiões do mundo, ou pelo menos as mais parecidas. Por exemplo, islamismo, judaísmo e cristianismo. E fazer um conjunto de coisas boas e ver o que sai. E criar. Cara, o pessoal vai achar que a gente é maluco. Vamos ver. Gente, só vamos fazer um teste aí. É que a gente vai criar uma nova religião. Agora vocês vão botar aí nova religião criada. Faz o teste aí. Gemini. Caraca, mano, vai ser uma doideira, imagina, pegar um ponto positivo. Eu tenho aqui o chat GPT. Pode botar das três que são da mesmo... Vamos colocar aqui, ó. E depois tenta de todas. Tá, vamos Ou tenta de todas depois das três. Caraca, vamos colocar aqui, ó. Baleado essa câmera aí. O que a gente vai colocar? Pegue todos os pontos positivos. Não, todos não, somente um. Não vai ficar muito. Vamos pegar um ponto só de todas as religiões. Sabe o que faz? Pega todos as coisas comprovadas pela ciência de cada religião. Boa. Entendeu? Porque, assim vai ser uma religião construída na base científica completa. Tá, vamos lá. Construa uma religião em base a pegando os pontos comprovados pela ciência de todas as religiões e faça uma única religião. Não, assim não. Vai ver o que sai. Assim não, peraí. Pegue um ponto de cada religião baseado na ciência. Tá horrível isso, cara. Pera, a gente tem que fazer um curso de como falar com o chat GPT. Pegue um ponto comprovado pela ciência. Tá, peraí, vamos escrever então. Pegue um ponto comprovado pela ciência de cada religião do mundo. Pela ciência de cada religião do mundo. E cria uma religião nova à base disso. Meia-noite 24. Vai. Tá, manda. Vamos ver o que sai. Vamos ver o que sai, hein? Dá pra vocês verem. Ai, gente, a nova religião pra todos os ateus. Losing my religion. Mas tinha uma religião que era cientologia ou algo assim, cara. Vamos lá. Excelente ideia. Excelente Já ideia. devia ter maluco. Dá para criar uma religião da síntese, unindo o que cada tradição espiritual tem
comprovadamente benéfico ou verdadeiro, segundo ciência. Boa. E transformando Eu listo isso as em- religiões mais influentes, mostro o ponto cientificamente comprovado de cada uma, depois uno tudo em uma nova religião com princípios, rituais e visão do mundo. Perfeito. Cadê? O que bota aqui? Ali, pegou do budismo, meditação, que eu falei para vocês, cristianismo, perdão e a compaixão, islamismo, o jejum periódico, Ramadã, hinduísmo, o yoga, e eu falei que o yoga era do budismo. Que é respiração. Judaísmo, comunidade e celebração familiares. Espiritismo, caridade e senso de propósito coletivo. Taoísmo, harmonia com a natureza e equilíbrio. Shintoísmo, ritual de purificação e gratidão. Religiões indígenas, respeito à terra. Cara, que esse O é ciclo bom, da hein? vida. Nova religião. Qual o nome? Cientismo espiritual universal. Céu. 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 Ai, esse é bom, hein? Olha isso aqui. Nova peraí, religião, é que hein? Céu. Não tá enfocando. Não enfoca com a da luz. Foca, calma, fica parado. Não vai. Deixa aí. Mas é céu, depois a gente vai botar aqui a print pra vocês verem. Céu, cara. Vê se tá Cientismo. enfocado aí. A gente tá. Cientismo espiritual universal. Vamos ver. Princípio central. Olha, ficou interessante isso, hein? Olha o princípio da nova religião. A ciência revela o como. A espiritualidade revela o porquê. A verdade está na harmonia entre ambos. Ou seja, é uma harmonia entre, Todas as religiões. entre a ciência e o espírito. É. 7 pilares do céu. Cara, tipo os 7 mandamentos. Aham. Consciência plena. Esse é bom. A compaixão ativa. Calma. Tu vai explicar cada um Explica, deles? explica. Consciência plena. Praticar meditação, né? Que eu falei pra vocês que funciona. Compaixão ativa, cultivar perdão, empatia e solidariedade. Equilíbrio corporal, aplicar o jejum, movimento físico. Isso é comprovado, o jejum ajuda bastante, faz com que o corpo elimine os Toxinas, as toxinas, células mortas, Uhum. renovam, Os tudo radicais isso. livres. Conexão social, manter os vínculos afetivos, eu acho muito importante. Sustentabilidade espiritual, viver em harmonia com a natureza, mano, a natureza tem que ser preservada. Gratidão e ritualidade, conhecer a beleza do presente com pequenos rituais diários. Aí eu não sei que tipo de rituais seria. Busca de sabedoria, unir o conhecimento, mano, conhecimento é tudo. Científico ao autoconhecimento. Rituais. Rituais. Olha a parte interessante. Meditação de manhã, 10 minutos. Parece até um treinamento de musculação. Foco na respiração. Jejum consciente, uma vez por semana. Mas dá pra fazer. Dá pra fazer. Celebração da terra mensal. É mensal. Aqui, Pagamento. atividades na natureza e agradecimento coletivo. Pô, se a gente fizesse isso, salvar o planeta, né? Imagina uma religião que todo mês tivesse que plantar uma árvore. Uhum. Caraca, que doideira. Cerimônia do perdão anual. Caraca. Caraca. Mano, isso é bom? Imagina, tu, ao mesmo tempo, tu pediria perdão, que sanaria teus pecados todo ano. Caraca, isso é bom, mano. E aí, anual, mensal, Reencontro semanal. com pessoas ou memórias para liberar o ressentimento. Cara, que sinistro, hein? Diário da gratidão. Escrever 3 coisas boas do dia a dia. Esse bagulho aqui é bem do judaísmo, né? Que ele escreve as paradas aí. Tá, vamos ver. Símbolo. Cara, yin yang. É porque eu acho que como é emoji. Um círculo dividido ao meio, vamos É o ver. yin yang. Mas aqui, ó, metade azul, razão, céu, ciência, metade verde. Cara, maneiro. Ou seja, azul e verde. Terra e espiritualidade. No centro, um ponto dourado representando a consciência. Cara, ele usou um símbolo que tinha. Porque não é esse não. Depois a gente vai mandar gerar imagem. Vamos gerar essa imagem depois. Frase fundamental.
Ser espiritual é compreender a ciência da alma e a alma da ciência. Olha, mano, olha como é forte essa frase, ó. Ser espiritual é compreender a ciência. Ou seja, é literalmente o equilíbrio dos dois. Um conhecimento da ciência em base e também um conhecimento da espiritualidade para poder unir isso aí. Ó, ser espiritual é compreender a ciência da alma, ou seja, a alma tem uma ciência e a alma da ciência. Ser espiritual é compreender a ciência, ou seja, mas olha só, da alma e a alma da... Ó, caraca, tá é uma frase completa. Ser espiritual é compreender a ciência da alma e a alma da ciência. É a doideira, mano. Ou seja, vamos unir os dois, mano. Porque olha só, ser espiritual é compreender a ciência da alma. Ou seja, por trás da alma tem uma ciência. Porém, e a alma da ciência? Ou seja, atrás da ciência tem uma alma. É tipo os dois, unir os dois. Se quiser posar um nome mais simbólico, criar um livro sagrado com 10 ensinamentos à base. Mano, vamos criar uma nova religião. Uma estrutura visual, símbolo, hino, código moral para a nova religião. Vamos criar o símbolo. Não, mas eu gostei do nome céu, mas bota o símbolo aí. Vamos ver. Cria uma imagem do símbolo da religião céu, da nova religião céu. Cria uma imagem do símbolo da nova Que doideira, gente. Ó, tu vai pro inferno, hein, moleque? Isso aí, ó. E aí? Fala aí agora. Tá gerando aqui. Vamos esperar. Cara, que doideira, mano. Céu. Olá, deixa nos comentários. Mas que ele escolheu esse nome, né? Sinistro, céu, né? Ou seja, tem Será que foi a propósito? É uma doideira, né? Será que é em base o teu histórico também? Não. Deveria aprovar em outro celular. Talvez alguma vez tu falou que tu era cristão, alguma coisa. Nunca. Depois eu vou buscar o mesmo bagulho no meu celular, ver o que sai. Aqui, mostrou até evidência científica aqui. Sim. Reduz ansiedade, melhora o foco, plasticidade cerebral. Jejum intermitente, melhor metabolismo e logística celular. Cara, eu vou ter que tirar um tempo pra fazer um jejum, tu vê. Nunca fiz, não. Que doideira, mano. Uma nova religião. Aqui, gente. O nome céu foi... Vamos ver de novo como é que ele tirou esse nome. Cara, é o nome do bagulho. Ciência... Cientismo espiritual universal. De espiritualidade universal. Universal. Seria a ciência da espiritualidade universal, mais ou menos isso. Ou seja, a ciência por trás do espírito universal. Do espírito universal. Universal porque é de várias religiões. Claro. E o nome, céu. É uma religião. Cara, esse nome foi o mais... Esse nome é doideira, né? É muito louco esse nome. ChatGPT tá... Aí. Pô, parece mais um bagulho de agronegócio. Siga bem caminhoneiro. Tipo, o dourado parece o sol. Aí, a água... A água não, é o céu, a natureza... Não, no caso ele explicou. Ou seja, o azul... É o céu. Não, o azul é a ciência. Ciência, claro. Ciência azul. O azul é a ciência, o verde significa terra e o dourado é a espiritualidade. Claro, a espiritualidade. Parece a água, a terra e o sol. Claro. Não, porém aqui ele fala, ó. Um círculo dividido ao meio, metade azul, razão, céu, ciência, metade verde, vida, terra. Então, mas no centro, o céu, pô. O céu. Mas representando a ciência. No centro, um ponto dourado representando a consciência. Consciência. Então é isso aí, galera. Vamos finalizar aqui. Beleza. Vamos finalizar aqui com a nova religião. Nova religião, siga céu. Cientista, espiritualidade e universal. Universalidade é brava. Vamos praticar essa nova religião, céu. Vamos desconverter.
Essa religião é doideira. É isso aí, galera. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar. Coloca nos comentários o que você achou da discussão, quais são os argumentos de vocês. Provavelmente vocês tenham argumentos melhores. Trazem as perguntas que no próximo vídeo, ou algum vídeo que vocês queiram, a gente coloca as respostas da nossa opinião própria e da nossa opinião em geral. Em base a qualquer pergunta, vocês podem argumentar e mandar os argumentos pro Mike e ele vai responder no vídeo, e podemos fazer um vídeo só respondendo os comentários de vocês. Como se fosse uma batalha. Vamos ver quem sai melhor respondendo os comentários. Tentar de alguma maneira argumentar. Vamos fazer o seguinte, ou seja, nós dois somos pessoas normais, não somos cientistas, nem fizemos nada absurdo, não. Como é que é estudar religião? Não estudou teologia nem nada. Não estudou nada da ciência. Pessoas assim como você, que tem suas dúvidas e suas crenças. Porém, obviamente, também a gente vê vídeo, tenta aprender as coisas, saber o porquê, porque não é também sem estudar a gente não vai saber nada. Então a gente vai, estuda, busca saber as respostas, a gente vai buscar respostas. Mas a gente questiona também as coisas, então o que a gente pode fazer é: vocês deixam a opinião de vocês no comentário, se vocês acreditam, e a gente vai mandar isso pro Paulo, e as pessoas que não acreditam também, manda aí pro Paulo, e o Paulo vai mandar para mim também. Então vamos fazer como um grupo das pessoas que acreditam e um grupo das pessoas que não acreditam. Só botar aí nos comentários que a gente vai selecionar. E manda esse vídeo para aquela pessoa que acredita ou que não acredita. Valeu, tamo junto. Valeu, até mais. Deus abençoe. América. América é foda.